bem-vindos ao Conexão AV, o nosso bate-papo sobre audiovisual nas igrejas. Toda terça-feira às 8 horas nós estamos aqui batendo um papo muito gostoso, muito esclarecedor, sempre com um convidado diferente e que vai trazer muita experiência, muitas dicas, tanto para vocês quanto para nós, que já somos da velha guarda, né, Samuel? Mas a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. Tá? Então hoje a gente vai estar recebendo aqui o Jubal Aquino, um cara que também tem muita experiência. A gente vai bater um papo muito gostoso com ele, mas eu quero dizer para você que se você quiser conhecer um pouquinho mais do Conexão AV, é só entrar lá no nosso site conexãoav.com e você vai conhecer um pouquinho mais da nossa história. Você vai ter acesso tanto ao programa ao vivo quanto aos programas gravados, vai conhecer um pouquinho mais sobre mim, sobre o Samuel, sobre o Daniel, enfim, acessa lá conexãoav.com. Tem o nosso WhatsApp também. Tem o nosso Instagram, conexão.av. Entra lá, segue a gente também, tá? E tem o nosso WhatsApp, que você pode mandar a sua pergunta, tanto por texto, por áudio, por vídeo, que se você mandar durante o programa, a gente já põe aqui pro candidato, olha, eu já estou pensando nas eleições do ano que vem, pro convidado responder aqui, tá? Então, você pode mandar pelo WhatsApp, que não fica só ativo durante o programa, mas se você quiser mandar também durante a semana, 24 horas por dia, ele está aí disponível para você. Não é isso aí, Samuel? É isso aí, Paulo. Boa noite a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui. E como você falou, Paulo, estamos aqui para aprender, sim, claro. A gente estava conversando agora, quem é o mais velho aqui, né? Sobrou para mim, sou o mais velho aqui. E a gente está aqui para aprender e também querendo que você que está aí nos assistindo também aprenda, absorva um pouquinho da experiência do nosso convidado de hoje, que já foi apresentado, Jubal Aquino, e faça sua pergunta também para que daqui a pouquinho ele possa responder. Tudo bom, Jubal? Um prazer te receber aqui. Como é que vai? Conta um pouquinho quem é você para aqueles que estão nos assistindo agora. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. É um prazer estar aqui, né? Com os amigos, né? Já de longos anos, né? Vamos deixar isso aí um pouquinho para lá, né? Vamos entrar direto no assunto. Somos experientes, né? Não somos que assim, velhos. O cabelo branco, a barba branca começa a entregar um pouquinho, né? Não tem como, né? Mas ele é mais experiente. Não, né? Imagina. Eu trabalho com som, eu comecei trabalhando com som, né? Na Assembleia de Deus. Eu sou um baixista frustrado, né? Começa sempre assim, né? Sempre a mesma história. Esse músico frustrado vai para trás da mesa de som. Exatamente, sobrou espaço na mesa de som lá e foi lá que eu me identifiquei, cara. Porque eu tinha um amigo que comecei a tocar baixo no grupo de jovens, e aí um amigo meu chegou, ele não tocava, e ele começou a gostar do baixo, e aí ele começou a pegar o baixo e, o moleque foi embora, voou. Te desbancou. E eu... Trocaram de posição. Exatamente. Aí eu fui pra mesa de som, cara. Comecei a aprender. Era uma MC analógica lá na Assembleia de Deus. MC, olha só. Poxa, eu trabalhei com essa antigas, mesa, né? Também. Aí peguei... eu servi lá na igreja com mais de 20 anos como voluntário. Então, tipo assim, legal. o que eu fazia, o que eu faço hoje ganhando, eu fazia lá como voluntário, né? Que legal. Então lá tinha uma orquestra maravilhosa, né? Uma orquestra com mais de 80 músicos, um coro com mais de 120 vozes, né? Então eu aprendi muito, né? Depois que eu comecei a me interessar pelo áudio, aí eu fiz o IAV, né? Eu corri atrás para fazer. Na época, acho que eu fui a segunda, terceira turma do IAV. Só pra lá, né? Faz tempo, sem comentário. Então, para mim foi muito legal, cara. Porque eu tive professores maravilhosos, né? Foi o começo do IAV. Tá. Então a gente pegou gente maravilhosa. Trabalhei com a Flávia Calab, que mandava muito na parte de microfonação para orquestra, né? Então, fiz bastante trabalho com ela, né? Depois ela veio até a falecer, né? Então, mas depois disso daí, desses 20 anos, trabalhei na Boas Novas, né? E na Boas Novas eu fiquei 8 anos lá como funcionário, né, da igreja, né? Uma igreja grande, tudo, que exigia muita coisa, houve muitas mudanças, né? O Paulo conhece, eu acertei o nome, Paulo. Né? O nome dele é Paulo. Então. Algumas pessoas conhecem ele pelo apelido, pessoal, mas deixa isso pra lá. Só para esclarecer a piada interna aqui, é que assim, o meu nome é Paulo, mas o meu apelido desde que praticamente eu nasci é Picho, né? Então a gente estava discutindo aqui de qual é o nome me chamar, né? Mas qualquer um dos dois está valendo. Show de bola. Mas
igreja é uma escola fantástica, né, Jubal? É a porta, né? A maioria do pessoal que trabalha no meio, né, começa na igreja, assim, né? Às vezes eu vejo que tem muitas igrejas que investem no profissional para se profissionalizar, né? E o pessoal depois vai embora e deixa a igreja, como normalmente acontece, né? Porque são pouquíssimas as igrejas que investem né, para bancar um técnico. E no mundo né? profissional ela encontra um suporte muito interessante. Exatamente. Né? Interessante isso que você falou, Jubal. Às vezes há um investimento no profissional da igreja, em pagar um curso, em formá-lo, em prepará-lo, mas falta aquele quesinho a mais de a pessoa gostar do que faz, né? Amar o que faz. Às vezes ele está fazendo por obrigação, está procurando se encaixar numa profissão, né? E realmente não faz como se ele estivesse realmente fazendo aquilo com gosto, com amor, que é a diferença, né? Exatamente. Você falando isso aí me lembra quando eu estava muito em dúvida, um pouco antes de eu casar, de que rumo eu ia tomar na minha vida, né? Porque eu trabalhava lá como voluntário na Assembleia de Deus, e tinha uma loja de roupa ao lado da igreja. Então, tipo, qualquer socorro eu corria lá e fazia. E ao lado da minha loja tinha uma loja de instrumento que era do maestro da orquestra. E aí a gente no bate-papo de tarde, né, conversando, ele me falou uma coisa que eu levei isso pro resto da minha vida, cara. Ele pegou e falou assim: Jubal, você vibra quando você vende uma roupa? Quando você atende um cliente, todos esses negócios? Eu falei, mano, não tenho saco com isso, cara. A verdade é essa, eu tô sobrevivendo, tô ganhando meu pão pra me viver. Por obrigação, né? Exatamente. Ele falou assim, o que você gosta? Eu falei assim, eu gosto de som. Eu gosto de som. O som pra mim é, sabe, é uma coisa que eu abracei a causa, eu me identifico, pra mim não tem dia, não tem hora, não tem fome, não tem sono. Você sabe quando eu tive essa certeza? Quando eu ouvi de um pastor que virou pra mim e falou assim, porque eu literalmente dormia no estúdio da igreja, né? Ele falou assim, Samuel, eu sei que você gosta demais de som, mas quando você casar, você não leva a mesa de som pra cama, tá? Pelo amor de Deus, né? Aí eu me toquei e falei, puxa, é verdade, eu vou me casar, então eu preciso me separar da mesa de som um pouquinho. Não é fácil, porque a gente gosta, a gente faz com amor. Assim, né? Eu, inclusive, quando eu conheci minha esposa lá na Assembleia de Deus, na igreja mesmo, né? Ela era de uma congregação e eu era da sede. Eu não gostava da igreja dela, ela não gostava da minha. Aí foi quando surgiu a oportunidade lá na Boas Novas, né? Eu tava fazendo um trabalho lá no Rio de Janeiro com um hobby. Aí o Marquinhos, batera, né? Então ele chegou e falou assim, mano, minha igreja lá tem uma estrutura, estão precisando de um técnico lá, todos esses negócios, você não quer ir lá conhecer? Mano, isso aí passou mais de um ano depois de tudo isso daí, até que algum dia eu fui conhecer lá, né? Então, e o engraçado de tudo, que eu tava querendo já ir pra Batista do Povo. Olha só, onde você está hoje. Onde eu estou hoje. Só que aí apareceu a proposta da Boas Novas e eu fiquei lá 8 anos. Mas, e com tudo isso, cara, eu me identifiquei assim, porque o pessoal lá da igreja, da Boas Novas mesmo, né, tinha bastante dificuldade, né, cara. Quando o Pete estava lá, ainda resolvia a coisa, mas eu ia na igreja, às vezes, né, tinha alguns dias lá, cara, Paulo, que o som... seu apelido vai pegar. Daqui a pouco todo mundo vai começar a te chamar. Daqui a pouco o meu GC vai aparecer ali como mais fácil, né? Só falta isso. É mais fácil, né? Então, tipo assim, isso aí a gente acaba eu acabei me decidindo para ela. Ele falou assim, quando você trabalha com som, você curte isso? Eu falei, meu, é minha vida, você eu faz curto com prazer, demais, faço né? com prazer. Ele falou assim, ó, então larga tudo e vai ser feliz. Isso. Porque senão você vai ser infeliz pro resto da sua vida, cara. E aquilo ali, mano, me abriu os olhos assim, de uma forma que... E querendo ou não, o dinheiro, o reconhecimento financeiro, ele vem do bom trabalho. E você só consegue fazer o bom trabalho se realmente você ama, se você gosta. Exatamente. Né? Agora, tem senão vira trabalho, né? Senão vira trabalho. E trabalho é trabalho sempre, né? Agora o prazer é diferenciado, né? Sem dúvida. Isso é muito... Agora me diz uma coisa, como é que você tá lá na Batista do Povo? Vamos falar um pouquinho mais de uma coisa prática aqui. Fala um pouquinho da tua estrutura, o que você tem de equipamento, o que você tem de pessoal, como é que funciona lá um pouco a dinâmica, horários de culto. Vamos bater uma bola aqui rapidinho para a gente entender e fazer uma coisa assim bem prática de como você
administra, não administrativamente, mas administra tecnicamente tudo isso lá? Na verdade, lá na Batista do Povo, eu sou um gestor técnico, né? Tá. Além de fazer o som, todo esse negócio, toda a parte de mídia, de vídeo, transmissão, todos esses negócios, iluminação. Então, tipo assim, eu com o longo do tempo, eu fui me especializando em várias coisas, né? Conhecendo várias coisas, porque é muito simples. Eu até falo com meus filhos, né? Hoje está muito fácil de você ser um pouquinho a mais de nada, você já é mais do que muita gente. Sim, porque as pessoas não querem saber mais de nada, né? Verdade. Hoje, qualquer um, você caprichando um pouquinho de nada, você já faz a diferença, né? A gente lá na Batista do Povo, lá a programação é muito puxada, né? Lá culto todos os dias. O que vocês têm de equipamento lá? Resume um pouquinho. A gente tem a Arlen Hit, né? T112. A gente o PA Nexo, né? Só o sub que é do Toral, né? Já tem bastante anos lá, né? Lá a gente tem toda a estrutura de fone e in-ear para a banda, né? Inclusive a igreja, a Batista do Povo, cara, foi uma das primeiras igrejas, né? A famosa parede preta de igreja, né, cara? Mano, foi uma das primeiras igrejas a pintar a parede de preto, trabalhar com iluminação, tudo esses negócios. Realçar cenário. Por quê? Exatamente. Porque o Samuca, cara, o Samuel Mizrahi, ele foi estudar lá fora. Quando ele voltou com sangue nos olhos. Chegou, não, nós vamos mudar isso, vamos fazer tudo, só não a parede preta não foi de imediato, né? Porque o pastor Enéas ainda estava vivo. Né? Tá. Então deu uma segurada, né? Até a coisa, mas a estrutura em si de base, ele já implantou logo base, logo no começo. O pessoal, quando foi, muita gente, até IBAB e outras igrejas, quando foi implantar a base, chegou pro Calori. O Calori não sei se você conhece o Calori, André Calori? Sim. Então, o bicho era doida, né? E vocês fazem streaming, vídeo, como é que... em todos os cultos... Não. Porque assim, hoje a gente não tem como separar, hoje está tudo junto, né? Quando a gente fala em áudio na igreja, nós não estamos falando só em áudio, porque uma coisa está ligada à outra, é vídeo, é luz, é streaming... Assim, a gente transmissão só é feita de domingo. Tá. No período de pandemia foi feito, né, todos os dias, todos esses negócios, mas que viu? O pessoal tava demorando para voltar para a igreja, né? Então aí ficou cômodo. Exatamente. Tá. O pessoal em casa, confortável, todos esses negócios, então acharam por bem não fazer as transmissões nos cultos da semana, né, para o pessoal voltar. E lá somente o domingo, são 4 cultos, né? De domingo a gente chega lá às 6 horas da manhã. 4 cultos no 4 domingo? cultos. Puxa, a gente chega às 6 da manhã, 7 horas a banda já tá lá pra gente passar o som, aí faz o culto das 8 e depois tem mais um intervalinho bem curto, 15 minutos e já começa o segundo culto. Pelo que, não sei se eu entendi direito, você faz a parte não operacional, mas você faz a parte gestora entre toda parte audiovisual, é isso? Assim, tudo que é a parte som, assim, eu cuido dessa área, deixar funcionando, tá, sabe, deixar rolando. Mas, por exemplo, a gente tem um profissional lá que é a parte que cuida do vídeo, né, a parte de voluntário na mídia, né, na letra, todos esses negócios. E que chegou até uma época que eu tinha assumido a parte de mídia porque eu tinha muita dificuldade, né? Então o voluntário não aparecia, quem fazia a mídia, né? O irmãozinho aqui, né? Então foi uma das coisas que aí depois eles pegaram firme no voluntariado e abraçaram a causa, né? Olha, o Esdrão tá te mandando um abraço aqui. Esse elemento é gente boa demais. Te amo, grande Juba. Gostei do elemento. O Esdrão conhece a minha história. O Esdrão conhece o princípio da minha história. Um abraço, meu amigo. Ô Jubal, conta pra gente aí como que foi esse casamento, pra você particularmente, do vídeo com o áudio, né? Você se preparou tecnicamente, foi estudar, como é que a coisa aconteceu devagar, foi de uma vez? Como é que você entrou nessa área de captação de vídeo, de streaming? Então, na verdade, eu não sou na parte técnica operacional. Certo. Eu sou mais na parte de instalação. Certo. Né? Então, tipo assim, eu fiz alguns projetos, né, com algumas igrejas até na Vila São José foi um dos projetos grandes, uma igreja para 2.000 pessoas, e toda a parte de iluminação, vídeo, né, transmissão, tudo feito com projeto no papel e foi feito do jeito que precisava ser, né? Na Batista do Povo, na sede, na verdade a gente
um pouco antes da pandemia, era muito ruim. Cara, era imagem de videocassete, né? E do nada, sabe, instalamos para poder fazer digitalizar, né? Trabalhar com SDI e tudo bonitinho, um pouco antes da pandemia. Então, quando chegou a pandemia, a gente já estava pronto. Já estava preparado. Exatamente. E coisa que muitas igrejas não estavam, né? E não conseguia nem comprar equipamento, porque estava escasso, né? A parte de transmissão. Então, nós tivemos essa sorte, né? De ter feito isso aí um pouco antes da pandemia. E que se tornou também, hoje, vamos dizer assim, podemos dizer, uma obrigatoriedade, né? Porque hoje... É uma outra igreja, né? Online, né? Uma igreja... Eu tenho a seguinte opinião, eu acho que, assim, você fazer simplesmente a transmissão do culto, para mim, desculpa, não tem muito valor. Eu acho que existe uma possibilidade, várias possibilidades de você explorar isso de uma forma, só que aí a gente cai nisso que você acabou de falar, né? A falta de pessoal, você às vezes não tem o pessoal para passar uma letra, né? Um material humano. E como que isso é lá na Batista do... Porque, se você tem 4 cultos por domingo, 6 da manhã até as 10 da noite, você não vai sobrecarregar uma pessoa. Não, mas tem escala de voluntariado, né? O ministério lá é muito grande, cara. Então a gente tem no ministério. Mas você fica lá o dia inteiro no domingo? Não, eu faço os 2 cultos da manhã e à tarde vai um outro profissional. Só para entender, o Batista do Povo hoje está... Qual é o tamanho dela em termos de membros? De membro deve estar beirando 5 mil e poucos membros. Só que a igreja cabe 800 pessoas, né? E ela é uma igreja geracional. Como é que funciona isso? A igreja, cada culto, por bem dizer, é uma igreja. Né? Então a gente tem os adolescentes que fazem os cultos deles, eles cantam, eles tocam para eles mesmos, entendeu? Muitos deles já pregam para eles mesmos, né? Os jovens a mesma coisa, né? Os cultos de casais, tudo. Então, tipo, até os jovens adultos, né? Que às vezes é divorciado, às vezes são pessoas que não casou, né? Solteiras, tem um culto específico para eles, que canta mais ou menos a ideia das músicas bem deles. segmentado mesmo. Exatamente. Então é uma coisa que faz uma diferença muito grande na igreja. E vocês conseguem formar esses voluntários no sentido de você precisa de um operador de áudio, você precisa de um operador de câmera, um cara que faz isso. Vocês assim, conseguem no isso? No áudio não tem voluntário. Tá. É pela minha empresa e eu presto serviço da parte de áudio. Agora, o restante todo é voluntariado, né? Entendi. Então, tipo assim, tem um líder. Esse líder, ele faz escala, ele coloca o pessoal lá, porque o ministério em si deve ter mais de 400 pessoas, sabe? Entre servo de louvor, diaconia, tudo esse negócio, é muita gente, né? Então, sabe-se uma vez ou outra que você tem a dificuldade, assim, da pessoa não chegar, mas melhorou bastante, né? Acho que você colocando a pessoa certa no lugar certo, a coisa funciona, né? Podemos dizer que há, entre aspas, um profissionalismo ali no sentido de fazer a coisa funcionar. Precisa, né? A gente, assim, o Summit foi uma coisa que ensinou muito a gente, né? Essa pegada do Summit, né? A organização de tudo, né? Então, isso aí é muito maravilhoso porque, né? Hoje, os cultos, por exemplo, os teens lá da igreja, eles já usam isso, né? Tipo assim, eles estão estudando, toda quarta-feira tem ensaio deles, eles tocam para eles mesmos, sabe? Aí quando tem eventos, eles faz planilha de Quer dizer, foi uma mudança de cultura, então. Exatamente, né? Então é uma coisa que faz a diferença, né? E assim, é um tema meio crítico, né? Delicado a gente trabalhar essa questão, às vezes, quando a gente fala em profissionalizar dentro da igreja, né? Muitas vezes as pessoas não veem com bons olhos porque eu vou, muitas vezes não é nem contratar, mas às vezes dar uma ajuda para a pessoa e tudo mais, mas pelo que você está colocando para a gente, teve um salto de ganho de qualidade quando você começou a colocar um olhar profissional ali dentro. Isso não quer dizer que você vai simplesmente tirar toda a parte, vamos dizer assim, espiritual do culto, ou até da operação e tudo mais. Vamos falar um pouquinho disso aí. Como é que você enxerga esse lado aí? Porque a tendência natural não, eu vou profissional, eu vou contratar um técnico profissional, ele vai lá, levanta tudo, faz né? Isso é uma barreira em muitas igrejas, né? Uma barreira assim, que né? Aos poucos está caindo, mas ainda existe muitas igrejas não querem investir, né? Isso é claro, sim, né? Sim. Muitas igrejas mas isso que o Paulo colocou, essa questão do profissionalismo com a espiritualidade, né? É uma coisa que é bem difícil, né?
os dois lados é difícil, né? Você tá na igreja e às vezes você não é remunerado à altura do que se remunera um profissional lá fora, né? Então, só que lá fora você tem todo, né, um universo de coisas boas e coisas ruins, né? Então, são poucas pessoas que conseguem, né, assim, estar na igreja e trabalhar no secular. Administrar essa situação. São poucas pessoas, né? Eu uso como exemplo, né, o Gil, que era trabalhou anos e anos no Exalta Samba, né? E a gente via que toda a vida, né? Ele foi meu padrinho de casamento. O Gil um cara que sabia dividir tudo isso, sabe? A gente sempre foi um cristão, sempre deu exemplo, nunca teve um escândalo na vida do cara. Sendo que outros amigos meus, né? Eu já vi se perder por muito menos. Né? Porque o meio ele é muito sujo, né? Ele é atraído pela fartura de equipamentos, de recursos, mas quando chega lá ele encontra também outra realidade, né? E isso também no gospel, né? Hoje os artistas gospel, né? Também tem tudo muito mas isso, por né? outro lado, você não acha também que falta um pouquinho de, vamos dizer assim, um pouquinho de atenção da liderança? Eu não estou querendo aqui culpar, eu estou querendo colocar um pouquinho o tema na mesa para a gente discutir, mas você não acha que falta também um pouquinho de cuidado do olhar do líder em cima desse pessoal? Porque assim, muitas vezes você está sobrecarregando o técnico. Hoje vocês têm uma estrutura, mas se você chega às 6 da manhã, né, sai de lá 10, 11 horas da noite, cansado, você começa a comprometer teus filhos, você começa com tua família, uma série de coisas. Lá, hoje não funciona assim, né? O período é esse, mas eu trabalho com 2 técnicos, mas em cada período. Muitas igrejas, sistema de voluntariado, acontece dessa forma, né? Muita coisa. É uma coisa que não rola, né? Porque você falou, né? Chega, a pessoa tem um estresse auditivo, irritação, né? Não consegue conversar com ninguém porque está estressado, todos esses negócios. Então, tipo assim, lá na Batista do Povo, o legal de tudo isso é que hoje tem um diretor técnico, né? Um diretor musical. Então, por exemplo, quando eu cheguei lá, era muito complicado. Porque tinha, acho que 16, 20 bandas lá. Todo lugar tinha ensaio, a igreja um barulho só, sabe, o tempo inteiro. Nossa. Então era muito complicado, né? Depois que... Confuso. Muito confuso. Então, tipo assim, a igreja não tinha uma característica, né? Um dia você vinha na igreja, tinha samba, outro dia era MPB, outro dia era louvor, outro dia... Então, tipo assim, depois que veio o Samuca veio com o criativo, né? Que é o chamado lá, né? O criativo, ele já deu uma característica, né? Para a igreja musical, né? E outra, né? A gente tem o Plan Center não, o aplicativo lá, que então as pessoas ela recebe convite, aceita ou não, declina, bloqueia, todos esses negócios. Então não tem aquele contato físico com ninguém e as pessoas já se programam as escalas para frente, né? Então é uma coisa que ajuda muito assim, o ministério, né? Agora, porque eu não preciso ficar perguntando pro líder, o que vai ter hoje de banda, de já está tudo bem estruturado e informado, né? Planilhado, né? Exatamente. Agora, como é que vocês fazem para manter, apesar de você ter diferenças de estilos, de idades, de uma série de coisas, como é que vocês fazem para manter o padrão de sonoridade na igreja? Porque assim, é comum a gente ir na igreja, lá da calçada a gente sabe, opa, é o fulano que está na mesa, aí no outro domingo a gente já sabe quem que é, mas querendo ou não, a igreja precisa ter um padrão sonoro, precisa ter um espectro ali de equalização que mais ou menos se encaixe. Como é que é feito isso? Lá, como a gente tem uma boa acústica, que é muito fácil, né, para a gente trabalhar isso, né? Então a gente já tem um padrão de cena, já chama a cena e passa a passagem de som é uma coisa muito rápida para a gente, né? Hoje a gente passa som em 10 minutinhos, a gente já passa o som. E vocês fazem intercâmbio de técnico e programação ou é sempre o mesmo técnico para aquela programação? Não, aí vai depender das condições, né? Que nem domingo passado o técnico fez o dia inteiro lá, fez os 4 cultos. E eu fiz os 2 na Nova Jerusalém, porque eu fiz a mudança lá eu separei o PA, instalamos a iluminação, né? Então esse dia aí fica pesado, né? Mas você tem um intervalo, né? Lá termina em torno de meio-dia e meia, 1 hora, e volta às 4 da tarde, né? Então tem
Porque assim, o estresse auditivo também, se você faz um culto, Com certeza. 2, até tudo bem, até você consegue, você ainda está ouvindo alguma coisa, né? Mas se você está fazendo isso seguidamente, por menor que seja esse SPL, vai chegar num determinado ponto que você já não está mais identificando nada ali, né? É assim, né? Apesar que de questão de volume, é 20 minutos de louvor, né? O restante a palavra, então é mais tranquilo, né? O louvor que é mais pegada, né? E pesa um pouquinho a questão de volume. Mas é assim, quando eu cheguei lá na igreja, né? A gente tinha 12 LAs lá no palco. Agora você imagina, tinha 6 pro PA. Agora você imagina a desproporção do que tinha de palco para PA. Era absurdamente inverso. Aí o pastor abaixa. Eu falei assim, fala pros músicos aí. Tinha cubo de guitarra, amplificador de baixo, batera, tudo, meu, sem acrílico, sabe? Então, tipo assim, a acústica lá, por mais que tinha acústica, meu, não faz muita diferença, né? Com 12 Essa é a realidade ainda de muitas igrejas, né? O muita. volume no palco. A da Nova Jerusalém mesmo. O SPL no palco é uma coisa. Mas agora com o esquema de fone melhorou muito, né? Com certeza. Melhorou muito. A questão dos músicos, né? Até guitarrista também, muito trabalhando em linha, né? Pedalzinho, então isso aí ajudou muito. Lá na IBP a gente, tem pouquíssimo barulho de palco hoje em dia, sabe? E que sistema de fone que vocês usam lá? Cada um faz individual ou é o próprio técnico que faz a mix? Não, o técnico que faz a mix. Tá. Porque a mesa lá, ela é antiga, né? Sabe, TC12 aí, ela não... Tipo, você coloca mais do que ela já começa a dar umas rameladas, né? Na coisa. A Wing lá na Nova Jerusalém, o pessoal já mexe. Às vezes mexe até demais, né, cara? Os caras tem um pessoalzinho lá que vira e mexe no canal errado, todos esses negócios. Precisa colocar a senha de administrador lá. Então, né, mano? Isso aí é um sofrimento à parte, né? Olha, o coração desse cara não existe. Todos os dias estou aprendendo com ele. É uma honra pra mim caminhar com ele. Doideira doida. Quem que é, Jubal? Doideira doida. Não vale, só olhando Felipe. aqui. Felipe Cordeiro. Ele trabalhou domingo, os 4 cultos lá da Batista. É dele que você tava falando. Exatamente. Tá cansado, né, Felipe? Os caras estão te defendendo aqui, mas trabalha mais. Mas eu tenho uma notícia pra você, Felipe. O pessoal falou aqui que você saiu muito bem. Nos próximos 4 domingos você tá escalado também, tá? Já emenda, já. Jubal, voltando um pouquinho, você disse que começou como voluntário, né? E assim acho que também é o nosso caso aqui, né? Como que você vê esses jovens que estão começando hoje em dia como voluntário, assim como a gente começou? Que conselho que você dá para eles, se eles devem realmente seguir esse caminho? Como é que eles vão entender onde que eles vão entender qual vai ser a hora de tomar a decisão profissionalmente nesse caso? Então, hoje o voluntariado a gente, como tem muitos voluntários lá, a gente conhece boa parte do pessoal, né? Tem bastante gente comprometido, mas também tem muita gente que não é comprometido, né? Eu costumo dizer que 20 anos é boa parte da minha vida que eu trabalhei como voluntário, né? Então tenho um pouquinho de história para contar a respeito, né? Sim. E eu vejo que hoje o voluntário, se bobear, ele quer benefício. Eu sou voluntário, não mexe comigo porque eu tô... Sabe? Então, tipo assim, eu costumo dizer que o privilégios, servo... privilégios. Privilégios. E assim, eu costumo dizer que o servo que não serve, não serve. Olha né? só. Então, tipo assim, a gente tá vivendo hoje dias, né, que as pessoas às vezes não têm aquele compromisso real com Deus, né? Porque apesar de ser uma profissão, a nossa, né, a gente tem aquele compromisso com Deus, né? Tem um compromisso aquele com a obra, né? Até uma vez, cara, entrei em crise, assim, sabe, do meu trabalho. Falei, meu, o que eu tô fazendo? Não tá rolando legal, tudo, sabe? Eu só faço isso, só faço com som, só faço som. Eu queria fazer algo mais, tudo. Sabe, como começou a vir essas perguntas pra mim. E aí Deus falou no meu coração: você já parou para pensar quantas pessoas foram abençoadas pelo seu bom trabalho, seu bom desempenho numa mesa de som, né? Por ouvir bem a palavra. Então, tipo assim, eu acho que a gente precisa ter isso dentro da gente, né, cara? Eu acho que é o princípio de tudo, é isso, né? Estarmos com o coração naquilo. Eu sempre brinco com a seguinte ilustração: você imagina Jesus lá no Sermão do Monte, ou lá no Lago de Cesaré, se não me engano, né?
sem equipamento nenhum, querendo falar. Se a gente estivesse lá, a gente ia dar um jeito de levar um microfone para ele, né? Exatamente. Levar uma caixa ia montar um Delta lá para ele. Delta, cornetão. A gente ia fazer isso com a maior alegria do mundo, com o maior prazer. A gente nunca ia pensar em cobrar nada, porque é a nossa vida, é o nosso coração. A gente quer fazer o melhor para Cristo, né? Exatamente. Eu vejo dessa forma, eu sempre dou essa ilustração, né? Mas eu acho que nós três vivemos isso, o Daniel também. Eu acho que Daniel, participa mais aí, Daniel. Eu acho que assim um grande filtro também que serviu pra gente, que faz aparecer esses questionamentos, exatamente porque a gente tá ali como voluntário, a gente não tá ganhando nada, a gente é a primeira a chegar, a última a sair. Você sai ali, camisa toda suada, tá, às vezes sujo, porque você tem que deitar no chão, uma série de coisas, e ainda tem reclamação. Né? É reclamação da equipe, do músico, do líder, do não sei o quê. Então assim, eu acho que no fundo, isso acaba servindo também como uma boa peneira para o cara também se questionar e se perguntar: por que eu tô aqui? Se eu não ganho nada para isso, mas eu tenho que ser o primeiro a chegar, o último a sair, só ouço reclamação. E existe uma troca muito grande desses voluntários, né? Mas quem fica, né, realmente é o que passou na peneira ali e falou assim: não, é aquele que ama mesmo o que Paulo, faz. Isso, né? Nada mais é do que um trabalho missionário, né? O cara tá dando a vida dele por aquele trabalho. Eu vejo assim, né, que hoje os verdadeiros não, né? Que hoje a internet e tudo isso aí é missão. Com certeza. Não é? Hoje você põe um vídeo lá, você não sabe onde esse vídeo vai parar, né? Sim. Então, tipo assim, né? Você tá transmitindo um culto, você tá fazendo, né? Chegar a palavra onde você nem imagina. E hoje a qualidade também. E tipo assim, eu vejo que até muitas pessoas, muitos pastores não investem numa coisa dessa, né? Mas eu acho que tem que ter investimento, né? Então, eu acho que a qualidade, ela é um atrativo, talvez seja o primeiro atrativo, né? Quando a gente entra no YouTube, como você falou, eu acho que é uma ferramenta fantástica, tem coisas boas, mas tem coisas muito ruins também. Mas assim, se você coloca um vídeo ali e a qualidade, seja de áudio, seja de vídeo, ela está um pouco comprometida, a primeira coisa que você faz, você não vai ficar 5 segundos, 10 segundos. Então hoje a gente tem uma ferramenta para fazer essa avaliação, né? Mas até antes do YouTube a gente não tinha acesso a isso, né? Sim. Então realmente a gente tinha que fazer o melhor. Hoje você tem, cara, a gente enxerga o som, você vai lá, você tem o RTA, você tem o osciloscópio, você tem de tudo. Na nossa época tinha o quê, né? Tinha o ouvido. Né? Lá. Então assim... Mas isso faz muita diferença, né? Sim, São sim. uma coisa que hoje tem os presetzinhos nas mesas, o pessoal chama os presetzinhos, tá pronto, mas tá faltando aquele, né? A cerejinha do bolo, tudo essas coisas, né? Então, eu acho que faz a diferença, né? É verdade. Ó, o Bruno Sander. Quem é? Meu filho? Muito orgulho do meu velho. Velho não, idoso. Tá, escreveu o velho aqui. Depois você conversa com ele. Eu chamo de Nicole, a minha filha, que fala: o pai não é velho, ele é idoso. Eu chamo de experiente, hein? Então, Mas lá em casa eu tô na mesma situação e eu brinco, falo: eu tô ficando velho. A resposta é sempre assim: não, pai, você já está velho, você está ficando. Então não tem jeito. faz parte, né, velho? Faz parte. Mas assim, foram. Eu acho que nós vivemos. Às vezes eu me acho um pouco saudosista, tudo. Mas hoje existe a cultura muito do imediatismo, né? Então eu costumo chamar de efeito YouTube. Você entra lá, assiste um tutorialzinho, você já é o engenheiro de áudio, você já é isso, você já é aquilo. Nada contra isso, mas eu acho que a vivência, a prática, essa questão de você chegar lá e conectar o cabo e sabe, ficar ali, você microfonar uma orquestra, fazer experiências, olha, o que ficou bom, o que não ficou, né? Então assim, hoje todo mundo quer sentar na frente da mesa digital com aqueles baita monitores touch ali e ficar fazendo livezinha, ficar tirando foto. Então eu acho que o foco ele desviou um pouquinho, né? Então assim, o que nós estamos fazendo ali? E realmente assim, a gente tá com o foco, com o nosso coração tá ali. Primeiro, antes de ser dentro de uma igreja, antes de ser um ministério, eu acho que eu amo aquilo que eu faço, eu amo o áudio, eu gosto de ficar com a minha camisa suada, suja, enfim, ouvir reclamação, ter desafios, ou eu tô ali porque realmente tá um pouco mais cômodo, né? Meu Instagram ali tá cheio de fotinhos, então eu avalio um pouquinho por esse lado, né? Tem uma pergunta que o Daniel tá colocando aqui, ó. Quando você estava na Assembleia de Deus,
na sede, qual era o intuito de formar uma equipe de louvor? Né? Qual que era, por que vocês estavam buscando ali no sentido de ter uma equipe com um certo preparo, com algum preparo para poder trabalhar no dia a dia? Na Assembleia de Deus ela trabalha de uma forma diferente, né? Eles trabalham com grupo de crianças, grupo de jovens, então são mais segmentados assim, né? Tem orquestra, tem banda. Então lá tocava um domingo a banda, outro domingo a orquestra, e eles não tinham banda assim na igreja, né? Tinha o grupo de louvor, tocava, era bem simples. E a gente tinha os cultos, que a gente, o Asdrão, que é irmão, a gente tinha um grupo, a gente fazia um louvorzão, né? Pegava acho que se não me engano era o Bruno tá te provocando aqui, tá dizendo que você é pré-histórico. Abraço. Meu, é assim, eu tô sabendo que quando Deus falou, haja luz, aí fui eu que coloquei o reverb lá. Eu e você. Essa você pergunta ajudou, foi da né? Silvana Marques. Então, a Assembleia lá, ela tinha isso, né? Não era muito voltada para isso. A gente tinha um pastor que, inclusive, é um amigo nosso que faleceu agora há pouco tempo, né? Uma morte besta. E foi o cara que me arrastou pro áudio, cara. Um cara que deu os primeiros toques aqui, ó. Você faz aqui. E ele morreu do nada, era pastor, né? Tava chegando de viagem, próximo de casa, uma coisa, né? Assim, foi uma coisa que mexeu bastante com a gente. Ele era um cara diferenciado, cara, que ele queria fazer essa parte de louvor, sabe? Na Assembleia, tudo esse negócio. Porque a Assembleia é bem tradicional, né? Gosta dos harpa, tudo esses negócios, né? Quem muda um pouco mais é os jovens, né? Coral jovens, todas essas coisas, né? Agora, da Batista já é louvor mais atualizado, né? São 4 notinhas, né? Que o pessoal reclama muito do worship, mas se a gente for parar para pensar, essa geração precisa disso, né? Porque quantos de nós na nossa época era frustrado porque tinha tanta nota para fazer, né? E a gente olhava e falei, nunca vou conseguir fazer isso. Agora estou entendendo, né? A pergunta, Paulo. O Daniel está projetando ali pra gente, olha. A Silvana está perguntando qual foi o real motivo para formar uma equipe de louvor. Foi para conhecer sua esposa? Agora eu entendi a pergunta. A gente ia montar uma banda e acabei casando com a Silvana. Agora sim. A banda tem 3 componentes. Mas voltando aqui um pouquinho, eu acho que no caso de Assembleia, a gente tem uma questão voltada mais para música, mais musical. Mas a gente tem, em termos de sonorização, em termos de acústica, muito prejudicado. Sim. E aí, quando a gente vai para uma batista, para uma metodista, a gente tem completamente o inverso. Exatamente. Né? Então, se pensa em qualidade, né? Eu vejo que a Assembleia de Deus, ela pensa muito na beleza. Tudo muito lindo, tudo muito brilhante, só que, acusticamente falando, né? Você pega a Assembleia de Deus do Belém, que eu ainda não fui lá, mas eu tenho certeza que deve ser uma acústica muito viva, né? Porque não deve ter tido um tratamento acústico. A do Brás é a mesma coisa, o mesmo perfil. Então são coisas que, tipo assim, o Batista hoje se preocupa. A gente vai fazer, né? Economiza com a acústica, né? Depois a correção, você não vai conseguir corrigir uma coisa que é... Sempre algo vai ficar deficitário, né? Exatamente, não tem como. Você vê situações, né? A de Brás, a do Belém, você vê que é muito... A Nova Jerusalém também, que é uma igreja que eles vêm de coral, né? Então, tipo assim, para coral, aquilo ali é lindo, maravilhoso, né? Tá, beleza. Né? Catedral, beleza. Mas e uma banda? Sim. Né? Como é que você faz som para um ambiente aquele onde tem pedra, vidro e parede livre? E aí você vai colocar uma banda mais jovem, vamos dizer assim, com uma pressão um pouco maior, ou seja, você vai estar voltando reflexão, com só reflexão. Eu costumo dizer que, apesar de nós termos tantos recursos tecnológicos hoje em dia, né? Tá tudo ali na sua mão, né? Num clique de mouse, o nosso ouvido ainda funciona de forma analógica, né? Para quem conhece um pouquinho o ouvido, sabe que ele funciona com um mecanismo mecânico. Sim. Né? E a gente ouve de forma analógica. São ondas sonoras, a vibração do ar que chega nos nossos ouvidos. Então, por mais que a gente tenha tecnologia, que a gente tenha equipamentos, e muita coisa hoje em dia já vem pronta, né? Já vem pasteurizada, né? Você pouco faz. Como que você entende essa questão da educação musical? Como que as pessoas hoje interpretam o som que chega nos ouvidos dela, a qualidade musical, né? Toda essa gama de coisas que hoje em dia a gente sabe que está relegado ali a um terceiro plano. Como que você vê essa mudança toda? Eu vejo que, por exemplo, né, hoje o in-ear, né,
ele derrubou muito a qualidade sonora, né? Então, tipo assim, os músicos normalmente às vezes se acostumam a ouvir com aquela qualidade inferior de áudio, né? Sendo que se tivesse um fone maior, teria uma qualidade melhor. E então, tipo assim, a geração já vem ouvindo isso, né? Então ele se acostuma com aquela, né? A gente não, a gente gosta de um áudio mais, né? Bem timbrado, mais corpo, todas essas coisas. Presença. Pra eles, exatamente. Pra eles não, sabe? Pra eles não faz diferença, né? A gente vê às vezes um sistema tá bonito, tá beleza, mas sabe, tá faltando a cerejinha, né? Tá, agora eu quero fazer uma provocação aqui. Só uma coisinha aqui. Como que chama sua filha mesmo? Nicole. É porque ela usou um codinome aqui, eu fiquei meio na dúvida. Tá dizendo que está com muito orgulho de você e que te ama. Amo, filhinha. Beijo, princesa. Pessoal, o Jubal, ele é casado com a Silvana. E a Silvana é uma baita de uma cantora, tá? Aí eu quero te perguntar o seguinte. Tudo bem. Segura que lá vem. Como que é o caminho de volta para casa e em casa com as críticas da cantora versus o técnico? Como é que funciona essa relação aí? Você, assim, para e pensa, fala assim, não, pera aí, o que tá... Ela tá certa, não? Como é que é essa relação aí? Mano, assim, acho que a questão dela que ela quer que eu seja o técnico dela sempre. Entendeu? Eu sou o técnico preferido dela, mas eu não consigo, nem sempre, né? Porque a gente sai por aí, né? Você sabe as condições de igreja, condições de som, né? Tem até muitos lugares que eu até mando equipamento meu para a igreja para ela cantar, né? Porque às vezes você vai mostrar um trabalho e você vê a estrutura que ela a igreja canta com tem. playback. Não, canta com banda. Com banda mesmo? Canta com banda. Que legal. Então, no começo ela começou com playback, né? Ela gravou até um CD, participação do Baruch, tudo, né? Já lançou na Boas Novas, né? A igreja lotou. Você chegou aí lá? Sim. Foi, né? Tava lotada a igreja, sabe? Foi um negócio bem legal, tudo esse negócio. Só que depois que ela saiu lá, ela meio se decepcionou com o meio musical gospel, né? Tanta coisa que a gente viu ali e vê, né? Até hoje, né? Sim. Então é uma coisa que infelizmente o meio gospel é triste, né? Tá, então agora eu quero emendar um pouquinho mais. Existe sempre aquela distância, aquela rixa entre músico e técnico. Como é que você trabalha isso lá na Batista do Povo? Porque assim, é muito importante a gente ter o feedback do músico e o músico também ter esse feedback do técnico. E assim, como é que acontece isso se você tem uma igreja com 4 cultos por domingo, se você tem uma rotatividade de técnicos de cultos? Como é que funciona isso? Até, não estou nem dizendo em termos técnicos, mas até em termos de musicalidade, para ele conhecer a música, onde que é uma nuance, onde que entra um solo, alguma coisa assim. Como é que vocês trabalham isso? Ou isso realmente vai na raça? Não, é assim, cara. Eu acho que esse problema que você está falando entre músico e técnico, ele existe quando o som não é bem passado, né? Então lá na igreja a gente criou um perfil, vamos passar som? Clique para todo mundo. VS para todo mundo. Então vai passando instrumento por instrumento. Então, tipo assim, a passagem de som é uma coisa que o pessoal às vezes quer, agora já me conhece, né? Mas às vezes o pessoal queria ensaiar e não queria passar som. Então, tipo assim, o perfil que a gente criou foi o seguinte: vamos fazer a passagem de som. A gente tem 1 hora, a gente chega às 6 horas da manhã, ajeita as coisas até às 7 horas a banda passa, a gente tem das 7 até às 8 para passar som. Então o músico vai pedir o que precisar na via dele, nós temos 1 hora para isso. Chegou na hora do culto, eu vou fazer som para a igreja, cara. Você entendeu? Porque é a igreja que merece, é eles que estão ouvindo lá. Então, tipo assim, ele já teve o tempo dele, a oportunidade dele de acertar todos os detalhes. Exatamente. Precisa. Então, é uma coisa que a gente não tem problema com músico. Graças a Deus, a gente, dentro desse perfil, a gente não tem problema com músico, cara. Ou seja, você tendo uma organização de hora de ensaio, hora de passagem de som, hora de passagem de som, e também eu acho que entra uma outra questão, um outro ponto, que é realmente a valorização em forma de respeito, né, do músico para com o técnico, porque vai ter que chegar uma hora que o técnico vai
vai na hora da passagem de som, pessoal, para todo mundo aí, olha, eu preciso disso, vamos parar, vamos acertar esse detalhe, né? A gente já criou um perfil, né? Então o pessoal já sabe. Lá na igreja, tipo assim, tá passando o clique, é o clique. Não vai estar a bateria tocando, entendeu? Isso aí já é uma cultura que a gente criou na igreja. Então, tipo assim, né? Por exemplo, o teclado do tecladista já fica aberto, eu não preciso ficar fechando. Ele vai fazer a palavra com o pastor lá, ele mesmo já baixa, já faz o esquema. Né? Então, os microfones dos pastores já ficam abertos, eles ligam e desligam os microfones. Então, tipo assim, é uma cultura que a gente criou para facilitar o nosso trabalho, né? Porque às vezes você não sabe que hora que o cara vai levantar lá, vai falar alguma coisa, vai isso, aquilo, outro, né? Então, tipo assim, musicalmente falando, a gente ganhou com isso porque a gente não tem problema de vocês criaram uma rotina, uma dinâmica. Isso. Dentro disso aí, Jubal, antes só para você mandar um abraço aqui pro Guilherme Carvalho. Tá? Esse que eu falei que é o Harry. Esse é o Harry, Harry Potter. Falamos sobre você antes aqui, hein? Falamos bem. E o Oni, não sei se você sabe quem que é. O melhor e mais dedicado técnico de som que eu conheço e um ótimo e também um bom churrasqueiro. Olha só, já rolou. Ficou a próxima vez. Já rolou. Ficou a dica, hein? O próximo não será aqui no estúdio, né? Então será à noite, será durante o dia. Demorou. Jubal, já aconteceu, eu imagino que sim, porque já aconteceu com todos nós, né? Você está falando aí da rotina, de tudo ser preparado com antecedência, passagem de som com tempo, tudo bonitinho. Mas já deve ter acontecido de você enfrentar uma surpresa. Vou dar um exemplo aqui. Um músico, um cantor convidado que chegou em cima da hora, não deu tempo de passar o som. Você já passou por essa situação? Qual que foi a sua atitude diante disso? Como é que você trabalhou isso? Assim, a nossa estrutura da igreja ela é muito bem programada. Certo. Né? Então, o Training Center lá, você já sabe tudo que vai acontecer no culto. É muito raro acontecer de entrar alguém do nada assim mas já aconteceu. E é coisa que, por exemplo, como a gente tem uma boa estrutura, não é tão difícil, né? Porque às vezes contornar a situação. Voz, um violão, essas coisas assim, então é tranquilo. Tranquilo. Não é o ideal, né? Sim, claro. Agora, claro. Tipo assim, no que você está falando assim, o mais complicado, no caso, quando a gente cuidava de multimídia, era justamente isso. Às vezes o pastor, o pregador que ia lá, o palestrante, trazer arquivo para o multimídia em cima da hora, né? Então, aí o negócio não rodava, travava, o formato não é compatível. Pendrive. Entendeu? Então, tipo assim, isso era mais estressante, sabe? Foi até quando eu quis assumir a parte. É uma realidade que nós vivemos hoje em dia, né? Além da questão do som, né? A gente vive isso, né? De ter um pendrive que não lê, então, né? E aí, um arquivo que não abre. Você falando isso daí, agora... O computador da pessoa que não consegue reconhecer o HDMI. E você falando isso, o que o pessoal fala? Tivemos um probleminha aqui no som. Mano, nada a ver. Você entendeu, cara? Alguém precisa levar a culpa, né? Exatamente, cara. Tivemos um probleminha aqui no som. Eu falei, mas você sabe, Samuel, que há muitos anos atrás eu trabalhei fiz algumas apresentações numa igreja que era o culto durante a semana e era assim, você tinha o artista convidado, né, que era o principal, mas sempre tinha aquela coisa de última hora de que o irmão Jubal tá aqui, sobe aqui e vamos louvar a Deus e vamos cantar aqui. E era assim, realmente complicado. E aí realmente assim, você com recurso ou sem recurso, você tem que apresentar aquilo que o Jubal falou, você tem que se preocupar com o público, né? Sim. Se tá alto, se tá baixo, porque a gente sabe que tem aqueles... As pessoas vão entender o que está sendo dito, né? E tem aqueles cantores que gostam que assim, que o palco dele vai virar um PA, né? Então assim, realmente ele vai ter que ou ele se adequa a chegar mais cedo, fazer a passagem de som, ou realmente ele vai ter que aceitar aquilo que está ali para o que está sendo oferecido, né? Além da sede em São Paulo, tem mais 12 unidades pelo país. É isso? Eu não sei o número exato hoje, né? Que teve algumas que foram emancipadas, né? Então, em Taubaté, Indaiatuba e... Há intercâmbio técnico entre essas igrejas? Não, muito pouco, né? Porque montada a estrutura, nem todas elas têm o profissional contratado, né? A de Vila São José tem e a do Grajaú também tem. As outras é mais questão de voluntariado, né?
Então, a gente vê que as que têm mais voluntários são as que têm mais problemas com queima de equipamento, às vezes a forma de usar que não ajuda, né? Sim. Então, às vezes o pastor não tem como investir ou não pode investir e acaba gastando mais queimando equipamento quase sempre, tendo problema com, né? Comprando, às vezes, muitas das vezes, coisa errada, né? Então... Que é o mais comum de todos, É o mais comum. A gente vê... Você compra um equipamento subdimensionado e realmente a hora que chega lá ele não vai aguentar mesmo. Exatamente. E a instalação errada, né? A Nova Jerusalém mesmo. Como é que se monta 20 metros de largura com um crust central com 8 caixas de... Entendeu? Você não consegue cobrir Mas isso, assim, né? praticamente é unanimidade, né, Samuel? Com todo mundo que tem passado aqui, a gente tem conversado. Pessoal que trabalha com projeto, pessoal que trabalha dentro de igreja, pastor e tudo mais. Realmente, assim, não há nenhuma preocupação em vamos contratar um profissional, vamos fazer um projeto, Mas vamos envolver todos. O problema, Pete, que assim, você vê que tem muitos profissionais que têm marketing, não tem conhecimento. Sim. Você entendeu? Sim. Então, tipo assim, o cara é marqueteiro, ele vai vender o peixe dele. Tem milhares entendeu? de seguidores. Ele tem referência, né? É tal igreja, ele é famosinho. Ou ele é patrocinado por uma determinada marca. Exatamente. E a determinada marca naquele ambiente não vai atender, Exatamente, né? Então foi o que a gente passou lá, né? Na Nova Jerusalém. Porque pra gente é muito difícil ali fazer som. Muito difícil. Cada domingo é um desafio. Porque, né, a gente tá lá na Batista do Povo, vê um Nexo com a acústica prontinha, belezinha, né? Aí você vai para Nova Jerusalém sem acústica nenhuma, né? Então é um desafio, né? E o pessoal tá evoluindo agora musicalmente, né? Tá mudando o perfil de administração, né? Então é tudo essas coisas, né? Mas por outro lado, eu quero emendar a tua pergunta que você fez do pessoal que está começando, dar a dica e tudo mais. Pessoal, é muito gostoso fazer som nesses lugares, viu? Sem acústica, sem equipamento. Você aprende muito na marra. Então, assim, é desafiador? É desafiador para você chegar num determinado patamar de qualidade que a gente, que a gente pede. Mas por outro lado também é uma escola. É uma escola, né? A gente aprende muito. O Guilherme tá te provocando aqui. Guilherme Carvalho tá dando até risada, kkk, né? Tá dizendo que as quartas-feiras é um verdadeiro PA no palco. O que é isso aí? Explica pra gente. É o culto das mulheres, né? Tem as mulheres lá que elas cantam forte. Não precisa nem microfonar. Eu senti aí esse cantam forte. Tá cutucando aqui, ó. Mas hoje você está dedicado só à Batista do Povo? Você atende outras igrejas durante a semana? A tua empresa presta serviço? Como é que tá isso aí? É focado mesmo na Batista do Povo, é meu primeiro plano de trabalho. A Nova Jerusalém também, eu atendo eles de sábado e domingo, né? Okay. Então, e eu presto serviço para a Del Chiaro, que é uma produtora de casamento, faz som de cerimônia de casamento, né? Com coro e orquestra, né? E tem big band, tem trios, tem até um coral gospel que canta também, né? Então, tipo assim, eu já trabalho com ele há acho que uns 15 anos, né? Ainda estava na Boas Novas quando eu comecei lá, né? E esse serviço até você vê, né? Eu peguei a minha apresentação de serviço, eu sempre quando eu fazia o som lá na igreja de casamento, eu dava pro fotógrafo o CD, gravava o CD e mandava o arquivo pro cara do vídeo, né? Nesse dia o cara do vídeo foi embora e largou lá o CD. Aí eu dei pro cara do coral. Aí o cara do coral pegou e, mano, na semana eu recebi uma ligação. Eu punha meu contato desse negócio, recebi uma ligação. Você faz som, esses negócios, você masterizou, fez essas coisas aí? Eu falei, não, foi o som normal da igreja lá, né? Aí o cara falou assim, nossa, mas você tem som, você tem tudo? Nem tinha nada, né, cara? Eu tinha 2 caixas de som. Eu falei, não, eu tenho som, tenho som sim, né? 2 caixas já é som, tá mentindo, né? Claro, não tá mentindo, você tem. E aí, cara, a gente pegou e fez o primeiro trabalho com eles e eu já tô mais de 15 anos trabalhando com eles, né? Um pessoal muito bom. Mas hoje se o pessoal precisar de uma assessoria, de uma orientação, de um projeto, alguma coisa assim, pode te procurar. Você tem rede social que o pessoal... O Daniel tá projetando. Tá aí já? É Jubal _Aquino, né? Tá. No Instagram.
E assim, eu atendo na medida do possível, né? Que eu não sou dedicado a exatamente isso, né? Mas na medida do possível a gente atende e ajuda. Se o pessoal quiser fazer uma visita lá na Batista do Povo, fala assim, olha, eu sou da minha igreja pequena, a gente está com dificuldade, eu quero ir lá acompanhar, assistir. O pessoal tem esse acesso com você lá? Tem, mostro tudo direitinho, tá, legal, tranquilo. Bacana. Eu já ajudei muitas igrejas, até eu cedi trabalhos para igrejas que não tinham estrutura, sabe? Já fui lá, montei iluminação, montei coisa que pastor amigo meu, né, que tinha dificuldade, mas queria fazer. Então, antes de ser seu trabalho é ter um ministério, exatamente, né? Então a gente faz com o coração. Abençoar vidas, né? Acho que isso não tem preço, né? A gente ter oportunidade. Até o próprio pastor Fernando lá, né? O serviço que eu fiz a semana passada, cara, nós pegamos da quarta-feira, viramos até sábado, trabalhando e dormindo 3, 4 horas por... 2, 3 horas por noite, né? E pra gente é uma diversão, né? Você entendeu? Depois a idade pesa, né? Mas é um prazer, a gente começa, né, só a supervisionar, né? É um prazer. Com certeza. Jubal, nosso tempo tá terminando aqui e a gente queria te dar um espacinho aí para você falar alguma coisa, dar um toque aí para quem tá começando. O que você gostaria de deixar aí de mensagem para quem tá nos assistindo agora? É aquilo que eu sempre falei, né? O servo tem que servir, né? Independente se é voluntário, se está ganhando, porque se ele é um profissional, na igreja é diferente, né? Ele é um servo também, né? Ele sustenta, eu mesmo hoje sustento a minha família com o dinheiro que eu ganho da igreja, né? Então, tipo assim, não basta ser só um profissional, porque ser profissional é mais fácil, né? Agora o servo é diferente. Né? Eu vejo que às vezes tem muitas, até meu filho mesmo já falou assim, você faz isso, aquilo outro, você não tem obrigação de fazer, né, Bruno? Né? Você não tem passinho a mais, você não, né? tem, exatamente. Caminha mais uma milha. Exatamente, é a coisa que a gente tem que aprender na vida, né? Porque esse passinho a mais que a gente dá, esse algo a mais que a gente faz, a gente supera em muitas coisas, né? Abençoar a vida de uma pessoa, né? Entender o outro lado. E a recompensa ela vem com certeza. Exatamente. Eu já muitas das vezes eu me senti, sabe, mal, todos esses negócios e às vezes a pessoa fala assim, olha, eu fui abençoado tal dia por isso, aquilo outro, sabe? Então são coisas que não tem preço, né, cara? Né? A igreja, você precisa ver a gratidão dos irmãos da igreja quando eu coloquei a iluminação lá. Eles já tinham até um projeto pronto, tudo branquinho, tudo bonitinho lá. E o pastor falou assim: e aí, você gostou do projeto? Eu falei: você quer que eu fale a verdade? Ó, o Bruno tá dizendo aqui que você sobe no andaime sem medo de morrer. É tão salvo, né? Mas lá atrás era andaime, hoje é plataforma elevatória. Agora a coisa mudou. Quem deras. Pessoal, tudo que é bom sempre nossa horinha aqui de terça-feira passa muito rápido, porque é algo que a gente ama fazer e a gente sempre traz. A gente tem selecionado a dedo as pessoas que a gente tem trazido. E assim, tem sido muito gratificante pra gente o feedback que a gente tem recebido. Que assim, as pessoas têm vindo aqui e têm acrescentado na vida de muita gente. A gente tem recebido mensagens, WhatsApp, de agradecimento pela participação das pessoas, e a gente tem aprendido bastante também com todo mundo que tem passado aqui. Nós estamos velhos já de estrada, mas a cada dia a gente ainda aprende que a gente tem muito mais ainda a aprender, a absorver, e a gente tem realmente conseguido com isso. O nosso objetivo aqui é... Paulo, só um parênteses. Estamos velhos, mas temos lenha para queimar, né? Não, com certeza. Depois de quarta-feira, para mim, então, nem se fala. Acho que mais uns 5 ou 6 eu ainda tô por aí. Mas o nosso objetivo aqui, pessoal, não é só falar com o pessoal de igreja grande. Às vezes a gente traz, como o Marinho Brasil teve com uma igreja de 18 mil membros, a gente tá com o Jubal aqui numa igreja de 5 mil, mas a gente traz esse pessoal aqui porque tem uma experiência numa estrutura grande, e a gente quer passar isso para você também numa igreja pequena que tem lá seus 100, 200, 300, ou até você está numa cidade um pouco mais remota, com pouco acesso, com poucas talvez lojas, até profissionais, e a gente quer proporcionar isso para você, trazendo pessoas como o Jubal aqui, que tem acrescentado muito na vida de muita gente. A gente viu aqui a participação das pessoas, e então realmente assim, Jubal, muito obrigado por ter compartilhado aqui a tua experiência, teu conhecimento com a gente. Realmente foi muito gostoso e passa muito rápido, né? Foi um prazer estar aqui com vocês, um bate-papo gostoso, né? Entre amigos,
Maravilha. E a próxima vez vai ser lá na churrasqueira, hein? Opa! Quem mandou te entregar? Quem leva as picanha, né? Pessoal, terça-feira que vem, 8 horas... Eliana mandando um abraço pra você. Beijo. Terça-feira que vem, 8 horas da noite, a gente vai estar novamente aqui. Se você ainda não se inscreveu, tá ali, ó, debaixo do vídeo tá escrito ali, inscreva-se, tem um sininho, clica no sininho, tá? Você não vai ter trabalho nenhum, por quê? Porque você vai ser avisado que terça-feira que vem, 8 horas da noite, nós vamos estar mais uma vez aqui, batendo mais um papo muito gostoso sobre o audiovisual. Tá certo? Jubal, mais uma vez, obrigado. Daniel. Tamo junto. Hoje faltou um pouquinho mais da tua participação, hein, cara? Eu só queria ouvir sua voz, Daniel. Dá uma boa noite, né? Samuel, cara, mais uma vez, Paulo, muito agradeço. gostoso bate-papo aí. Sem dúvida, Jubal aqui, um grande convidado. Semana que vem tem um outro aí, fiquem ligados. Fiquem aí, pessoal, fiquem atentos. Até semana que vem, pessoal, um abraço. Tchau, tchau. Tchau.